A SEGA não é só uma empresa de jogos, ela é parte da infância de milhões de pessoas, dos fliperamas ao sucesso com o Mega Drive, do carisma de Alex Kidd até a velocidade de Sonic the Hedgehog. Hoje você vai conhecer a trajetória completa da SEGA, desde sua origem até sua queda no mercado de consoles. Está no ar Crônica dos Games. Crônica dos Games! Histórias que marcam gerações! A história da SEGA começa muito antes dos videogames, lá na década de 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, soldados americanos que estavam no Japão precisavam de entretenimento, e foi aí que surgiu a Service Games, fundada por nomes como Marty Brolin, Irving Bromberg e James Humpert. O objetivo era simples, mas genial, que era levar diversão para bases militares através de máquinas de jogos. Com o tempo, esse negócio começou a crescer, e um novo nome entrou em cena, mudando tudo: David Rosen. Ele já trabalhava com máquinas de entretenimento no Japão, e ao se unir com a Service Games, deu origem ao que viria a ser a SEGA. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. A empresa deixou de ser apenas fornecedora e começou a enxergar algo maior: o futuro dos jogos. Ainda longe dos consoles, a SEGA já estava construindo o caminho para se tornar uma gigante da indústria. Antes de dominar os consoles, a SEGA já era um verdadeiro monstro nos fliperamas. Nos anos 70 e 80, os arcades eram o coração da indústria dos games. E foi neste cenário que a SEGA começou a se destacar, mas não era só pelos jogos, era pela inovação. A empresa começou a investir pesado em tecnologia, criando máquinas que iam muito além do comum. E aqui entra um nome importante: Yu Suzuki, um dos maiores responsáveis por revolucionar os arcades. Ele trouxe experiências que pareciam coisa do futuro. Jogos como Hang-On, com moto real para jogar, OutRun, liberdade de escolher caminhos, e Space Harrier, a ação rápida com pseudo 3D. Esses jogos não eram só divertidos, eram experiências. A SEGA também criou máquinas gigantes, com movimento, som potente e imersão total, algo que nenhuma outra empresa fazia igual. Enquanto outras empresas focavam em jogos simples, a SEGA queria impressionar e conseguiu. Foi nos arcades que a empresa construiu sua identidade: velocidade, inovação e atitude. Uma identidade que mais tarde seria levada para os consoles. Nos anos 80, a SEGA decidiu entrar de vez no mercado de consoles, mas o cenário não era nada fácil. A Nintendo já dominava com força total e tinha uma base enorme de jogadores. Mesmo assim, a SEGA lançou o Master System, um console tecnicamente superior em alguns aspectos, com gráficos mais avançados e cores mais vivas. Mas havia um problema: a Nintendo tinha acordos de exclusividade com várias desenvolvedoras, ou seja, muitos jogos simplesmente não chegavam ao console da SEGA. E foi nesse momento que a empresa percebeu algo importante: ela precisava de um rosto, um símbolo. E assim nasceu o primeiro mascote da SEGA, Alex Kidd, um personagem carismático, com um visual marcante e cheio de personalidade. Seu jogo mais famoso, Alex Kidd in the Miracle World, inclusive vinha na memória de muitos consoles, o que ajudou a popularizar o personagem. Alex Kidd representava bem a SEGA naquela época, mas ainda faltava algo. Faltava impacto, faltava atitude, faltava alguém que realmente pudesse competir com Mario. E foi justamente essa necessidade que levou à criação de algo muito maior. Agora preste atenção, porque aqui começa a subida e também o começo da queda da SEGA. A jornada da SEGA nos consoles começa em 1983 com o USG-1000,
um console simples, mas extremamente importante, lançado no mesmo dia que o videogame da Nintendo no Japão. Já em 1985, chega o Master System, um console tecnicamente superior em vários aspectos, e que fez muito sucesso no Brasil, sendo até hoje um dos mais marcantes por aqui. Mas tudo muda em 1988, com o lançamento do lendário Mega Drive. Esse console colocou a Sega no topo, com uma proposta mais rápida, mais agressiva, mais radical. Ele conquistou uma geração inteira. Só que depois desse sucesso, a Sega começou a arriscar demais. Em 1991 veio o Sega CD, uma tecnologia inovadora que usava CDs, algo muito à frente do seu tempo. Mas o alto custo e a falta de jogos realmente marcantes limitaram seu sucesso. Depois, em 1994, chegou o 32X, um acessório que prometia transformar o Mega Drive em um console mais poderoso, mas acabou confundindo o público e dividindo a base de jogadores. E no mesmo ano, a Sega lançou o Sega Saturn, um console poderoso, mas complicado de programar e caro, o que afastou as desenvolvedoras. Enquanto isso, a Sony entrava no mercado com o PlayStation e mudava completamente o cenário do games. E então, a última aposta. Em 1998 nasce um Dreamcast, um videogame à frente do seu tempo. Internet integrada, jogos online, gráficos impressionantes. Mas mesmo com toda essa inovação, a confiança do público já estava abalada e a concorrência mais forte do que nunca. Mas mesmo com o sucesso do Mega Drive, a Sega ainda precisava de algo a mais. Um símbolo, um personagem que representasse sua velocidade, sua atitude e sua identidade. E foi aí que nasceu Sonic the Hedgehog. Criado por Yuji Naka e Naoto Oshima, Sonic não era só um personagem, ele era uma estratégia. Enquanto Mario representava algo mais clássico, Sonic era o oposto, rápido, radical, moderno. Seu primeiro jogo, lançado em 1991, foi um sucesso imediato e ajudou a transformar o Mega Drive em um fenômeno mundial. E a partir dali, a Sega não era só mais uma concorrente, ela era uma ameaça real à Nintendo. E assim oficialmente começava a guerra dos consoles. Com o sucesso de Sonic the Hedgehog e do Mega Drive, a Sega finalmente tinha o que precisava: força, identidade e um rival à altura. Do outro lado estava a gigante Nintendo. E foi assim que começou uma das maiores rivalidades da história dos videogames. De um lado, Mario, do outro, Sonic. De um lado, tradição, do outro, velocidade. A Sega apostava em um marketing mais agressivo, mais ousado, tentando mostrar que seus jogos eram mais rápidos, mais modernos, mais radicais. E por um tempo funcionou. Nos Estados Unidos, a Sega chegou a superar a Nintendo, algo que parecia impossível até então. Era o auge. Mas enquanto a guerra acontecia, decisões erradas começavam a ser tomadas nos bastidores. E o que parecia uma vitória, logo começaria a mudar. Mas enquanto a SEGA parecia estar no topo, os problemas começaram a crescer nos bastidores. Decisões apressadas, lançamentos confusos e uma estratégia que começou a se perder. O público já não entendia mais a direção da empresa. E foi aí que os erros começaram a cobrar seu preço. O Sega Saturn, por exemplo, apesar de ser poderoso, era caro e difícil de programar. Muitas desenvolvedoras começaram a se afastar. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia. A Sony entrou no mercado com o PlayStation e mudou completamente as regras do jogo. Com gráficos 3D mais acessíveis, forte apoio das desenvolvedoras e um marketing inteligente, o PlayStation rapidamente dominou, e a Sega começou a perder espaço, mesmo tentando reagir com o Dreamcast, um console inovador com internet integrada e jogos online. Mas já era tarde, a confiança do público já estava abalada, e a concorrência mais forte do que nunca. Então, em 2001, a Sega tomou uma decisão histórica.
Ela deixaria de fabricar consoles. Era o fim de uma era de uma gigante que já esteve no topo do mundo. Agora precisava se reinventar. Mas a história da SEGA não termina aqui. Mesmo depois de deixar os consoles, ela nunca deixou de fazer parte da vida dos jogadores. A SEGA se reinventou, passou a focar no que sempre fez de melhor: criar jogos. E mesmo sem lançar novos videogames, seu impacto continuou vivo, porque a SEGA não foi só uma empresa, ela foi responsável por momentos, por memórias, por uma geração inteira. Foi ela que ajudou a transformar os videogames no que são eles hoje. E acima de tudo, foi ela que apresentou ao mundo um dos maiores ícones da história dos games, Sonic the Hedgehog, um símbolo de velocidade, atitude e nostalgia. E talvez a maior prova de tudo isso é que, mesmo depois de tantos anos, a SEGA ainda vive nos jogos, nas lembranças e no coração de milhões de jogadores. A história da SEGA nos mostra que nem sempre quem chega ao topo consegue ficar lá, mas também prova que algumas marcas nunca deixam de existir de verdade. Bom, o meu primeiro contato com o console da SEGA foi com o Master System. E olha que eu já tinha um Super Nintendo, mas foi ali que tudo começou. Eu me apaixonei quando joguei clássicos como Shinobi e Golden Axe. Cara, que jogos sensacionais! Foi um prazer enorme ter conhecido esses mundos. E depois desse, veio um momento que marcou de vez, quando eu joguei o Sonic the Hedgehog. E foi ali que eu pensei, este sim é um videogame incrível. Porque no final, a SEGA pode até ter saído do mercado de consoles, mas nunca saiu da vida de quem viveu essa época. E esse foi mais um Crônica dos Games, que tive um enorme prazer sensacional de contar essa história. E lembre-se, são histórias que marcam gerações. Até a próxima, galera!